Reinando em vida. Reinando em vida, nós tomamos como base Romanos capítulo 5, que diz: aos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida através de Jesus Cristo. E eu creio que tudo que Deus manda a gente fazer, Ele tem um padrão bíblico para a gente seguir. Se Ele fala para a gente reinar em vida, Ele vai nos mostrar o caminho de como é reinar em vida. E nós usamos a vida de Davi como exemplo e como um ambiente onde nós tiramos as lições dessas 7 mensagens. Hoje nós vamos terminar com a 7ª mensagem. Nós começamos há 7 cultos atrás e nós falamos sobre, na primeira mensagem, o que Davi fez antes de sentar no trono. Ele mudou a geografia, ele não quis reinar do mesmo lugar que Saul, ele foi conquistar Jerusalém. E nós falamos sobre isso. Antes de você reinar sobre o seu desígnio, você vai ter que mudar alguma geografia. Ele saiu para guerrear o seu pior inimigo. Ele marcou posição contra os filisteus. Nós falamos isso. Antes de você começar a reinar sobre a sua vida, você vai ter que marcar posição sobre as coisas que mais te atacam, às vezes aqueles comportamentos que mais te agridem, aquelas coisas que mais fazem você viver uma vida cíclica. Nós falamos que antes que ele sentou-se no trono, ele decidiu levar a arca para Jerusalém. E na segunda mensagem, nós falamos sobre o que ele fez assim que sentou no trono. A primeira coisa que ele fez foi o que o pastor aqui, Flávio, disse. Ele criou uma reciprocidade das suas duas vidas. Ele equilibrou as suas duas vidas. Ele equilibrou a vida secular com a vida espiritual, porque quem não equilibra não tem longevidade de conquista. É por isso que pessoas vivem altos e baixos, porque crescem em uma área da vida e não crescem na vida espiritual. Então ele equilibrou. E na terceira mensagem nós falamos sobre como os reis se relacionam. Foi uma mensagem só sobre o comportamento de um rei quando encontra outro rei. Nós vimos que Davi não ficou intimidado de trazer reis para sua mesa, para trazer Mefibosete, alguém que tinha linhagem real. Na quarta mensagem, nós falamos como caem os reis. Nós falamos sobre o ócio da alma, que é diferente do ócio do corpo. Você pode estar fazendo muita coisa, mas não ter um propósito na vida, e isso cria ócio. Então você é como Davi, um homem que fica no pátio do palácio olhando para o que os outros têm e acaba caindo. E ele caiu em pecado, ele adulterou e matou uma pessoa que era fiel. Nós falamos sobre arrependimento. A quinta mensagem, nós falamos, foi a mensagem mais triste, mensagem mais dura. Nós falamos como um rei perde o trono, como alguém perde completamente o controle da sua vida, o controle de alguma área da sua vida. E nós falamos sobre Davi, que tinha 3 filhos, um com uma crise sexual, a outra com uma crise emocional, e um filho, Absalão, com uma crise de ira. E ele foi incapaz de tratar, de intervir, ele agiu com procrastinação, ele não tomou posições drásticas, e a vida dele deu um vira-volta. E o seu próprio filho, depois de haver um incesto, um estupro na família, depois de um filho matar o outro, o próprio Absalão tirou Davi do trono. Nós vimos Davi chorando, descendo Jerusalém, passando pelo Vale de Cedron, subindo o Monte das Oliveiras, chorando, porque o seu próprio filho havia tirado do trono. Quarta-feira, nós falamos como um homem volta para o trono. Davi é o único rei em toda a história de Israel que perdeu o trono, mas retomou o trono. Nenhum outro rei. Você pode olhar, ler o livro dos primeiros reis, segundo reis, primeiro crônicas, segundo crônicas. Nenhum outro rei perdeu o controle do seu reinado e reaveu. Nós falamos do princípio e nós trouxemos aqui a palavra profética, que não importa o quanto algo na sua vida esteja fora de controle, Deus vai trazer esse controle outra vez. Existe um comportamento daqueles que reavêem, o que tem de novo o controle nas suas mãos. E nós falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar como permanecer reinando sobre o seu desígnio
toda a sua vida. Amém, querido? Como você, vamos ver na vida de Davi, porque daqui para frente, depois que Davi voltou a sentar no trono, irmão, aí ele disse: agora eu aprendi, eu levei chapuletada demais, eu agora aprendi, gato escaldado tem medo de pingo d'água. Eu agora aprendi, eu não vou negociar as minhas conquistas, eu não vou negociar os meus avanços, eu vou dominar sobre aquilo que Deus colocou na minha vida, eu vou dominar sobre o meu desígnio. E eu quero convidar você a ir para o capítulo 20, de 2 Samuel. Nós vamos falar sobre como permanecer toda a vida sobre o controle, reinando sobre o seu desígnio, qual que é o seu desígnio? A família, a casa, a vida profissional, a vida espiritual, como permanecer reinando sobre o seu desígnio toda a vida. Capítulo 20, Davi volta para Jerusalém, e no capítulo 20 eu só vou ler 2 versos, diz assim: também ali estava um desordeiro. Diga comigo, desordeiro. Diga forte, desordeiro. Chamado Seba, o encebado, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou uma trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Volte aí para o capítulo 15. Vamos ver que isso está apenas se repetindo na vida de Davi. Olha no capítulo 15, no verso 10. A Bíblia diz aí: Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que ouvirem o som da trombeta, digam: Absalão é rei de Hebrom. Irmãos, qual a diferença entre o capítulo 15 e o capítulo 20? No capítulo 15, Davi ainda é um sonso. No capítulo 15, ele ainda não trata problemas. No capítulo 15, ele ainda foge de confrontos. No capítulo 15, se toca uma trombeta em Israel, anunciando que Absalão, o filho dele, é rei no lugar dele. O que ele faz? Ele acha que ele já está tudo dominado, que ele já é rei há muito tempo, e que todos estão com ele, e que não há como ele perder o reinado, e ele acaba perdendo o reinado. E Absalão era seu filho, sangue real. Aqui no capítulo 20, depois que Davi aprendeu todas as pancadas na vida, a Bíblia diz que um desordeiro chamado Seba, um homem doido, um aloprado, um que não tem nada na vida, uma pessoa sem família, sem sangue, sem posição social, um desordeiro toca uma trombeta e diz: olha, nós não temos nada com o rei Davi. E você sabe o que ele faz? Ele pega um exército para matar um homem. Lá quando Absalão fez lá atrás, ele não fez nada. Agora ele aprendeu. Ele aprendeu que sons, sinais precisam ser respeitados, que sinais na vida, na família, na casa, no emprego, no trabalho, precisam ser compreendidos e precisam ser lidados rapidamente. Mas esse homem é apenas um desordeiro. Por causa desse desordeiro, um só, ele pega todo o seu exército, coloca Joabe à frente, ele cerca uma cidade, e ele diz para essa cidade: se você não me entregar esse homem, eu vou matar todos na cidade. Parece ser desproporcional, parece ser alguma coisa muito fora, mas ele aprendeu a discernir as trombetas. Quem aprende a discernir trombetas na vida vai continuar reinando sobre o seu desígnio. Quem aprende a ser rápido para tratar problema, quem aprende a não procrastinar, agora ele diz: eu já aprendi, agora qualquer trombetinha eu corro para cima. Na verdade, qualquer apito, na verdade, qualquer conversinha fiada, eu já corro para cima. Qualquer situação eu vou resolver. Esse problema é meu, tem meu nome, e eu não vou deixar enrolar e nem crescer. Levante a mão comigo, diga: eu estou crescendo, eu estou aprendendo, devagar eu aprendo. E esse homem aprendeu. É por isso que daqui para frente ele
permanece no reino toda a sua vida. Por quê? Porque ele não procrastina mais. Porque ele não vai dizer, isso aqui é só uma pessoa, só um desordeiro. Da agora para frente, irmão, é espada na mão, cabeça rodando. Agora para frente, ele não tem mais não tem mais espaço na sua vida para erro. Não tem espaço na sua vida para situações, porque ele quer ficar reinando o resto da vida sobre o seu desígnio. Se a gente for ver aqui no verso 4, se você olhar comigo no verso 4, primeiro ele quer perseguir esse homem, então ele diz para um dos seus generais, o nome dele é Amasa, o texto diz aí, e o rei disse a Amasa, convoque os homens de Judá, e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Mas a Bíblia diz, mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido para o rei. E olha o que acontece com esse rapaz. No verso 10, e Amasa não percebendo, por punhal na mão de Joabe, foi por ele golpeado no estômago, suas entranhas se derramaram no chão, e ele morreu. Você sabe que ele aprendeu também, irmãos? Ele aprendeu que não queria mais conviver com pessoas que não eram completamente definidas por ele. Se alguém vai dominar e vai viver a vida, o seu desígnio na vida, vai reinar, ele aprendeu que não ia mais trazer para a sua vida pessoas que não fossem rápidas, que ele não precisava mais de tanta gente, ele precisava de gente que estava com ele. Ele precisava de gente que, quando ele falasse, eu estou precisando, que a pessoa andasse rápido, que a pessoa não colocasse ele em segundo, em terceiro, em quarto plano. Ele aprendeu que eu não preciso de 15 amigos, eu preciso de 1 ou 2 que realmente sejam do meu peito, do meu coração. Ele aprendeu que essas pessoas aqui, que parece que estão juntas, mas não estão, não vale a pena ter. E ele disse, se eu vou continuar reinando no meu desígnio, é hora de depurar as minhas relações, é hora de aperfeiçoar as minhas relações. Eu não quero alguém que, quando eu digo, olha, eu preciso de perseguir esse desordeiro, ajunta o exército, e a pessoa, ok, tá bom, quando der eu vou fazer, quando eu tiver tempo eu vou fazer, quando tiver no meu coração eu vou fazer. Ele passou a tratar diferente quem não se posiciona rapidamente por ele. Se você vai reinar sobre o seu desígnio, pare de investir em pessoas que não se posicionam rapidamente por você. Por gente que você fica esperando uma vida para que essa pessoa de fato mostre para estar ao seu lado. De fato mostre que vai ser seu companheiro, que vai entrar na luta com você. Se você vai permanecer o resto da vida reinando sobre o que Deus te chamou para fazer, tenha a companhia certa. Tem os relacionamentos certos. Então esse homem aqui, irmãos, Davi, irmão, está com a espada desembanhada. Agora na vida dele ele diz, nada mais vai negociar o meu reinado. Eu não vou viver uma vida cíclica, de perder o controle da minha vida, de perder o controle do meu trabalho, da minha vida financeira, perdeu o controle da vida espiritual. Agora ele está com sangue no olho, e ele diz, essas pessoas não pertencem ao meu destino. Mesmo agora Deus está falando com você, que existem algumas pessoas que estão ao seu redor, que não pertencem ao seu destino. Depure as suas relações, purifique as suas relações de quem não se posiciona por você, e invista em quem, quando você diz, estou precisando, tira a espada e luta por você. Alguém me ajuda aí, celebra ao Senhor nessa noite. Olha, aí ele junta o exército e vai atrás de Seba, aquele homem que eu disse, o desordeiro, e Joabe cerca uma cidade inteira. Se você olhar aí no verso 20 comigo, ele cercou essa cidade, e ele diz, e Joabe diz, longe de mim, porque Joabe diz, olha, se vocês não entregarem esse homem, nós vamos matar toda a cidade. E há uma mulher lá dentro, aí no verso 21, a mulher disse a Joabe, a cabeça dele será jogada do alto da muralha,
Então a mulher foi falar com o povo, dando o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e jogaram para Joabe. Irmãos, ele cercou toda a cidade para matar, mas toda a cidade, sim, ele aprendeu. Ele aprendeu, irmão, que se você convive com quem me odeia, eu não quero convívio com você. Se você está ok e recebe nas suas entranhas quem fala mal de mim, eu não quero estar com você. Se você é paciente para ouvir algo contra mim, eu não preciso da sua amizade. Olha o que ele diz aqui, aí dentro tem um homem que estava falando contra mim. Vocês vão me entregar? Ah, não sei, não vai entregar, então vou matar toda a cidade. Porque eu não preciso de quem abriga os meus opositores. Eu não preciso de quem ouve falar mal. Eu preciso de alguém que seja escudeiro, que me defende por trás. Sabe que isso faz sentido para alguém hoje aqui? Eu preciso de alguém que me defenda. Eu preciso de alguém que... Irmãos, você tem que aprender com quem você quer se queimar. Diga isso comigo, eu tenho que aprender com quem eu quero me queimar. O problema é que hoje tem muita gente que não quer se queimar com ninguém e acaba se queimando com todo mundo. Você quer estar de bem com todo mundo, irmão, e não dá para viver assim. Não dá para respirar assim e andar assim. Nós estamos vivendo num tempo de opiniões, e quem não tem opinião, irmão, vai ficar sem ninguém. É hora de você se posicionar por aqueles que te amam e defender eles por trás em nome de Jesus. Alguém me ajuda aí, porque eu vou pregar hoje aqui. Irmãos, ele diz, olha, se não lançar essa cabeça, eu vou matar toda a cidade. E a mulher diz assim, não, rei, eu estou com você. Eles matam o rapaz, o homem, joga a cabeça por cima. Essa história hoje tem sangue, irmão. Tem sangue. Tem sangue. No capítulo 21, Davi está aprendendo a se manter. Está aprendendo a ser rápido. Está aprendendo a definir a vida rápido. Está aprendendo a ser contundente. Está aprendendo a não encobrir mais nada, a tratar coisas rápidas. No capítulo 21, há uma fome em Israel. E essa fome vem forte durante 3 anos. Davi entende que aquilo era espiritual, que uma fome assim não era normal. Então Deus o visita e diz que era porque estavam fazendo mal. Saul fez mal para os gibeonitas. Lá no livro de Josué, Josué faz um pacto com os gibeonitas e diz que eles nunca seriam mortos em Israel. Mas o rei Saul, que é antes de Davi, ele começou a matar os gibeonitas e queria exterminar os gibeonitas. Então Davi chama os gibeonitas e diz, olha, Deus me disse que essa maldição é por causa de vocês. O que vocês querem? E eles dizem assim, foi Saul que tentou nos matar. E olha o que eles dizem, nós queremos 7 descendentes de Saul para a gente matar e para que essa maldição saia de cima de Israel. Hoje aqui é Quarantino, é filme do Quarantino, é sangue para tudo quanto é lado. 7 pessoas, irmãos, 7 descendentes. Sabe o que Davi faz? Ele aprendeu outra lição. Ele aprendeu a lição de que se você não deixar que a pessoa receba a consequência do seu erro, você colhe a mesma consequência com ele. Olha, a Bíblia diz que Davi e todo Israel estava sofrendo a consequência do erro da geração de Saul. E o que ele faz? Ele diz, eu aprendi. Eu não vou mais negociar o meu desígnio. Eu não vou negociar mais o controle da minha vida. Eu não vou perder. Você errou, você vai sofrer as consequências. E ele entrega os 7 homens. E aqueles 7 homens são mortos. E a praga sai de cima de Jerusalém. Irmãos, nós olhamos aqui agora, estamos olhando para um homem que amadureceu. Para um homem que se tornou rápido. Para um homem que se tornou veloz em decidir, para um homem que aprendeu a não encobrir mais nada, para um homem que deixa
que as pessoas ao seu redor recebam a consequência do seu erro. Toda vez que você tira a consequência do erro de alguém, você está impedindo que Deus trate aquela pessoa, porque consequência é uma experiência pedagógica que Deus instruiu no mundo. Você faz errado, você tem a consequência. Mas se um pai, uma mãe, um irmão, seja quem for, tira a consequência do erro, você interviu na formação dessa pessoa. Davi aprendeu aqui e disse: eu não vou viver debaixo da consequência de ninguém. Cada um que fez, cada um que pague. Lá no livro de Jeremias diz assim: não mais terei esse ditado em Israel: os pais comeram uvas verdes no deserto, mas o dente dos filhos debotaram, porque assim diz o Senhor: a alma que pecar, essa morrerá. É quem falhar que tem que sofrer as consequências. É quem pecar que tem que cuidar dos custos do seu erro. Então, querido, ele aprende. Ele agora está defendendo o seu reinado. Ele agora está defendendo o controle da sua própria vida. E a história continua. Se você pode ir comigo aí no verso 15. Verso 15, capítulo 21, verso 15. Olha o que diz: houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. E Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Ele aprendeu, irmão. Se lembra lá na situação de Betseba, foi todo mundo lutar e ele ficou. Não, ele aprendeu. Eu não vou terceirizar a minha guerra. Eu não vou colocar a minha guerra no nome de ninguém. Eu não vou culpar ninguém da minha família, dos meus problemas. Eu vou assumir a minha própria guerra. Eu não vou esperar que alguém lute e transforme minha vida por mim. Eu não vou esperar que Joabe vá lutar. A Bíblia diz que o rei foi lá, vestiu a sua couraça e eu vou para a guerra. Eu quero dizer para você, irmão, se você vai manter o seu reinado, se você vai manter o controle das coisas até o seu último dia da vida, como Davi fez, você não pode terceirizar aquilo que é para você fazer, você não pode entregar a outros aquilo que Deus designou para fazer. Tem muitos aqui que tiveram problemas na sua empresa, no seu trabalho, na sua casa, porque sempre terceirizou decisões, porque sempre terceirizou as coisas difíceis. Mas Deus está dizendo: toma à frente a sua vida, coloca a mão na vela da sua existência. Esse homem fez isso e ele vai batalhar. Se a gente olhar aqui no verso 16, ele vai batalhar contra um gigante. Se lembra que ele venceu o gigante Golias? O gigante Golias tinha 2,7 metros. A lança do gigante Golias era 6,8 quilos. E a armadura do gigante Golias tinha 57 quilos. E Davi venceu com o quê? Com uma pedra. Agora ele foi lutar um outro gigante, muito menor. A Bíblia diz aqui que a lança desse gigante tem só 3,6 quilos. O nome dele é Isbi-Benombe. E ele não é tão gigante assim. E agora Davi já é um homem. Antes ele era um menino. Agora ele tem armadura, agora ele tem espada, mas a Bíblia diz que ele vai lutar e fica cansado, e se não vem Abissai para defendê-lo, quase ele morre. Davi aprendeu algo muito importante. As coisas que no passado você fazia por acidente, sabe aquelas coisas que davam certo por acidente, porque você nem rodava, nem mirava direito e acertava o gigante e ele caía. Sabe, quando você nem pensava direito para entrar no negócio, o negócio dava certo. Você nem refletia direito para entrar em relacionamentos. Aí você perdia relacionamento e você ficava triste um dia, mas você se recuperava. Deus está falando para você que é outro tempo agora. Que você tem que cuidar da sua vida, que você não é como um menino que pode, que tem uma largadura emocional imensa, que tem um conteúdo para gastar muito grande. A vida passa e a gente tem menos força emocional para fazer as coisas, e a gente tem menos energia para lutar.
Nós precisamos aprender que às vezes gigantes que você vencia de qualquer jeito antigamente, esses gigantes hoje têm que ser pensados. Eles têm que ser refletidos, eles têm que ter uma estratégia. Você não pode expor-se assim, dessa maneira. Você não pode entrar nessas guerras. É outro momento da sua vida. É hora de pensar, Davi. É hora de refletir, Davi. É hora de estratégia, Davi. Não dá mais, irmãos, para tomar aquelas decisões que você tomava antigamente. É hora de ter a direção do Espírito de Deus na sua vida. É hora de ser guiado pelo Espírito de Deus. Alguém me ajude aí, diga: é hora de ser guiado pelo Espírito de Deus. Olha, meu querido, ele quase morre, e a Bíblia diz que Abissai foi ajudá-lo. E aqui no verso 17, olha o que Abissai diz: nunca mais saia conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Ou seja, irmão, a vida vai passando e a gente passa a ser uma lâmpada que tem que ter cuidado, sabe, para se expor a situações, para entrar em situações. Hoje a sua vida tem que ser guardada, velada, Davi. Você tem que ter cuidado. Se você quer se manter reinando, quer se manter direcionando a sua própria vida, é hora de pensar no que você faz. Não ser guiado mais pela emoção, achar que tudo vai ser uma pedra teleguiada na cabeça de Golias, porque o tempo mudou, bonitão. Porque a vida mudou. Deus hoje diz: olha, aquela época eu te defendia porque você andava distraído. Agora é hora de buscar no meu espírito o meu poder. É hora de buscar a minha palavra e a minha sabedoria. Agora é hora de viver pela instrução do céu. Irmãos, celebre ao Senhor, faça isso. E assim Davi vai se mantendo no trono. No capítulo 22, ele transforma todas as suas dores num cântico. É lindo, leia em casa. Todas as suas lutas, os seus dramas, o seu pecado ele transformou em cântico. Quando ele foi perseguido por Absalão, ele transformou em cântico. Aí no verso 7, na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouvia a minha voz, meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. No verso 18, olha o que ele diz: livrou-me do inimigo poderoso, de Absalão, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele transformou, ele ressignificou a sua existência. Ele fez uma canção, querido, para Deus. Irmãos, é isso que nós precisamos fazer com a nossa existência. Usar esses momentos de dor, mas compreender que o histórico é de mais graça e de mais bênção e de mais vida, e colocar isso num cântico de louvor para Deus, e entender que a sua vida no final vai ser um hino de celebração à fidelidade de Deus, um hino de celebração ao amor de Deus. E isso ele constrói o capítulo 22. E o capítulo 23, queridos, aí na sua Bíblia ele está definido como as últimas palavras de Davi. Não são bem as últimas palavras, tem mais. Mas ele diz algo interessante aí no verso 3. Olha o que ele diz no verso 3. Quem governa a sua vida? Ou quem governa o seu povo? Quem governa a sua família? Quem governa a sua vida profissional? Olha o que ele diz: com justiça. Quem governa com temor do Senhor? Olha o que ele diz: é como a luz da manhã ao nascer do sol. O que é a luz da manhã ao nascer do sol? Imparável. Aleluia. O sol está nascendo, a luz vem, não tem nada que pode conter aquela luz. Se você governar a sua vida com temor e com justiça, você se tornará imparável, querido. Olha só o que ele diz: é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. Irmãos, ele diz: olha, eu me tornei, quando eu comecei a governar a minha vida por princípios, eu me tornei imparável. Eu me tornei como a luz
não se pode conter aquilo que eu vou fazer. E o capítulo, então nós chegamos no capítulo 24. Capítulo 24. Irmãos, o capítulo 24 é mais um tropeço de Davi, mas ele aprende. Ele aprende. Mais um tropeço na vida de Davi. Davi decide fazer um recenseamento do povo. Ele quer ver o tamanho do seu exército, ele quer medir a sua força, ele quer saber quanto que ele tem, o quão poderoso ele é. Irmãos, e isso é tão estúpido que até Joabe, que não é nenhum crente, até Joabe, que não tem vida espiritual nenhuma, fala com Davi. Olha no capítulo 3. Joabe, porém, respondeu ao rei: que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, Davi, e que os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que, meu senhor, você deseja fazer isso? Por que você deseja? O que Davi queria fazer? É o que está lá em Lucas, capítulo 12, verso 19. Que o homem que colheu muito diz para si mesmo: eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado e para quem serás? O que o Senhor está dizendo? Sabe esse pessoal que é meio fanático e olha o aplicativo do banco 7 vezes para ver quanto tem no banco? Sabe assim, é essa pessoa que guarda um dinheirinho e todo dia vai lá e abre a caixinha para ver se continua a mesma coisa. Sabe, essa pessoa que fica julgando, ela fica dimensionando a sua grandeza constantemente. A Bíblia diz que um rei chamado Nabucodonosor fez isso, lá em Daniel 4:30. Ele subiu ao jardim suspenso da Babilônia e disse, lá em Daniel 4:30, não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei como casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele olhou para tudo que tinha e ele disse: olha, eu estou seguro, eu ganhei dinheiro suficiente. Eu investi na bolsa, investi em terrenos, eu investi nisso, naquilo, e agora eu tenho paz para viver a minha vida. Foi isso que ele disse. Daniel saiu da sua habitação e foi lá, olhou para Nabucodonosor e disse: olha, você vai se tornar uma besta do campo, e você vai comer capim para você aprender. E foi exatamente, Nabucodonosor enlouqueceu, e ele ficava como um boi comendo capim. Irmãos, é como 2 Reis, capítulo 18, que o rei Ezequias veio uns mensageiros da Babilônia, e o rei Ezequias quis mostrar toda a sua riqueza. Olha, isso aqui é tudo meu. Olha, ali é o templo, aquele ouro é do templo. Aqui são os meus escudos de prata, os escudos de ouro. E passou 30 anos depois, a Babilônia invadiu e destruiu Jerusalém e levou todo o ouro. Irmãos, isso aqui é um orgulho. Quando eu fico repetindo para mim o que alcancei, cria um estado de prepotência dentro da alma. Que o que faz? Faz com que eu me torne um indivíduo independente de Deus. Deixa eu dizer para você, não existe segurança no que você tem, Davi. A única segurança que você tem é a rocha do século chamado Jesus. A única segurança que você tem é Deus nessa vida. Não existe, irmão, o seu dinheiro pode comprar grade, mas não compra segurança. Ele pode comprar o melhor colchão, mas não compra o sono. Irmãos, ele pode comprar o hospital todo, mas não compra a saúde. A única esperança para o homem é Jesus. Alguém me ajuda aí, querido? É Jesus. É Jesus. E esse homem, e Davi, num tempo de lapso, ele quer fazer um recenseamento. Deixa eu ver quanto eu sou. E aí
Aí fazem um recenseamento e trazem para ele: Davi, você tem 800 mil homens prontos para a guerra. O maior exército de todo o Oriente Médio, na época. Aí quando ele entendeu o tamanho dele, ele sentiu a dor no coração. Ele diz: pequei contra Deus. Eu não preciso saber o quanto poderoso eu sou. Eu preciso saber o quanto eu frágil eu sou. Irmão, você não precisa ficar repetindo para você o quanto você é poderoso. Você precisa repetir para você o quanto você é dependente de Deus. O quanto você precisa dEle. O quanto você é um miserável nu, sem a glória, sem a presença, sem o poder do Todo-Poderoso. E ele sente esse peso no coração. E aí um profeta vai até ele, chamado Gade. E chega: Davi, você pecou. Ele disse: eu sei, eu pequei. E o Senhor está dizendo que você pode escolher a consequência do seu erro. Entenda, irmão. Davi, nunca Deus aliviava a consequência do erro dele. Você pode escolher a consequência. E Davi disse o quê? E o profeta Gade disse: ou você escolhe 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de praga em Israel. Que maravilha! 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de praga. E ele escolhe direitinho, e ele diz: eu quero os 3 dias de praga. E ele diz consigo mesmo: é melhor cair na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia, do que cair na mão dos homens. Ele escolhe a praga, irmão. E o capítulo 24 mostra que 70 mil homens morreram em 3 dias. Irmãos, isso aqui é tão dolorido para Davi. Se você pode ir no verso 17 comigo. Olha o que diz: ao ver o anjo que estava matando o povo, quando ele viu que estava morrendo gente por causa do seu pecado, olha o que ele diz ao Senhor. Disse Davi ao Senhor: fui eu que pequei, e eu que cometi iniquidade, e esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram, Senhor? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Mas Davi aprendeu algo naquele dia, que eu preciso aprender: que não existe ninguém independente. Você, homem, que acha que esse erro seu só vai cair sobre você, vai cair sobre toda a sua família. Você que acha, rapaz, que a vida é minha, eu tenho 18, 17, o que eu fizer é problema meu. Não, quem vai chorar é toda a sua família. Quem vai sofrer é toda a sua casa. Quem vai derramar lágrimas é todo mundo. Não tem ninguém independente nessa vida. Todos nós vivemos uma vida de comunhão e de toque um com os outros. E tudo que nós fazemos, as consequências são coletivas. Elas machucam mais gente. Davi aprendeu. Se você acha que existe pecado privado, não existe pecado privado, porque as consequências sempre são coletivas. E Davi aprendeu naquele dia. Então o profeta voltou a ele disse: por favor, me diz algo para parar esse sofrimento em Israel. E o profeta disse: vai até a eira de Araúna. Araúna era um homem, eira é um local, né, de onde vem a palavra, nem beira nem eira. Mas é mesmo, irmão. É, assim, cultura morta, mas é. Assim, e ele foi até essa eira, e ele chega lá, e ele diz para o homem: olha, eu preciso desse lugar, eu quero comprar de você, eu preciso desses bois, eu preciso dessa madeira, porque eu preciso sacrificar a Deus para que essa mortandade pare em Israel. Então, o dono era um homem rico, Araúna, está aí no verso 22, se estiver caminhando comigo. Araúna disse a Davi: meu senhor e rei, pode ficar com o que você quiser, rei. E o que você precisar e oferecer sacrifício, estão aqui bois, a terra, tudo, madeira, está tudo aqui para o Senhor. Mas Davi aprendeu. Olha o que Davi disse no verso 24: mas o rei respondeu a Araúna: não faço questão de pagar pelo preço justo. Eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, um holocausto que não me custe nada.
Olha o que ele diz, ele aprendeu: eu não vou dar a Deus algo que não me custe caro. Te custa caro estar aqui hoje? Ah, não, foi fácil, então você precisa vir mais vezes. Tem que te custar alguma coisa. O que te custou hoje ofertar ao Senhor? O que te custou hoje se mover? Será que foi simplesmente, toma aqui? O que te custou? Davi aprendeu que ele não faria nada por Deus que não lhe custasse alguma coisa, que não tivesse um preço justo, que não tivesse uma demanda justa dele. E ele oferece um sacrifício ao Senhor. Deus aceita o sacrifício de Davi, e a morte é retirada de Israel. Aleluia. O rei vai envelhecendo. Agora nós estamos em 1 Reis. O rei foi envelhecendo, e ele está numa cama deitado para morrer. Mas ele aprendeu a ser rápido. Ouça bem, não é porque você é idoso que você vai deixar coisas acontecer na sua vida. Ele, quando ia passar o reino, o filho mais velho dele, chamado Adonias, se auto-intitulou rei. E ele havia prometido a Betseba que seria Salomão. Mas o Adonias juntou um grupo em Israel, colocou a coroa na cabeça e diz: agora eu sou rei, eu sou o filho mais velho. E na cama, Davi diz: Natã, chama Salomão aqui, chama toda a liderança de Israel. E ele ungiu a Salomão. Ia ter mais um banho de sangue na família dele, mas porque ele andou rápido, ele conciliou os ânimos entre todos os seus filhos, porque ele aprendeu a ser rápido, ele aprendeu a não perder o controle das coisas. E aqui, irmãos, se você, eu estou acabando, capítulo 2, se você pode ir lá comigo, aqui é a conversa de cama de Davi com Salomão, ok? Salomão está no pé da cama, verso 2, é isso aí que eu vou dizer para os meus filhos quando estiver morrendo. Olha o que ele diz, olha o que Davi diz. Salomão já é rei, e Davi está na sua cama morrendo, e ele diz assim: estou para seguir o caminho de toda a terra. É uma expressão poética que é: estou batendo as botas. Ok? Aí ele diz aqui: por isso, seja forte e seja homem. É isso que eu vou olhar para os meus meninos e falar, irmão. Seja homem, rapaz. Seja homem. Seja homem. Olha o que diz: seja homem, obedeça ao que o Senhor seu Deus exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você fará prosperar tudo o que fizer, e aonde quer que você for, o Senhor manterá a promessa que me fez. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, aleluia! Mas olha aqui. Aí Davi está velhinho, aí ele chama assim, Salomão, continua o texto lá, viu? Depois você pode ler. Aí ele chama, Salomão, que papai? Desce aqui a cabeça. Aí, mas pai, por quê? Desce a cabeça, Salomão. Aí Salomão abaixou a cabeça, mais baixo, abaixou a cabeça. Davi disse assim: mata Joabe. Está lá no texto, mata Joabe. Mas papai, mata. E Davi disse: mata Simei. Mas papai, mata Adonias também. Davi disse: passa a régua, faca na caveira. Irmão, próximo agora se torna a primeira semana de Salomão, é a semana mais sangrenta da Bíblia. Mais sangrento. A espada canta, irmão. Irmão, sai para lá, mata um, mata outro, mata a família, mata a casa, mata pai, mata mãe, mata. Uma semana. E Salomão teve uma vida toda de paz. Irmão, tem gente que nunca trata o problema. Tem uma semana de paz e uma vida de problema.
Salomão teve uma semana de guerra, de gritaria, de sangue rolando, de problema, mas ele foi o rei com mais paz em Israel. Na verdade, o nome dele é Shalom, é pai da paz, porque quem é pai da paz resolve rápido, dá jeito rápido, transforma rápido, trata rápido para ter uma vida de paz. Se coloque de pé aí e celebre ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está aprendendo a ser mais rápido para tratar problemas. Nós aprendemos com Davi nesse tempo, amém, irmãos? 7 mensagens nós aprendemos com Davi. Nós aprendemos com suas lutas, com seus dramas. Nós nos enxergamos nele. Nossos erros morais, as nossas incoerências, a nossa dificuldade, a nossa falha às vezes de ser cura para todo mundo e não ser para a nossa família, de deixar coisas acontecendo dentro da nossa casa. Davi foi o único homem da vida que retomou o trono. E eu quero declarar isso para você: não importa o que você perdeu, você vai retornar ao seu trono em nome de Jesus. Não importa o descontrole que aconteceu na sua vida, os princípios estão lançados, a palavra profética é sobre você. Você vai retomar o controle da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu lar, no nome de Jesus. É isso que eu estou profetizando em nome. Não vai sair do controle em nome de Jesus. Nós estamos profetizando que você vai construir a sua vida sobre o Senhor, que você vai construir a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus, e ela não será abalada. A Bíblia diz: um certo homem construiu a sua casa na areia, vieram os ventos e a tempestade e ela se foi, mas o outro procurou a rocha. Levante a mão e diga: eu estou procurando a rocha para edificar a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu lar, a minha vida espiritual. Não há sobe e desce, eu estou subindo para a glória de Deus. Eu vou construir minha vida em Ti, Senhor, no nome de Jesus. E nós terminamos de mãos levantadas, dizendo: eu vou construir a minha vida em Ti. Levante a mão e diga: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra em tua existe o meu coração, o amor que faz mudar o Santo, és incomparável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra, meu Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Celebre ao Senhor, dê um brado de júbilo nesse lugar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.